Olha, a aviação comercial hoje em dia alcançou um nível de segurança impressionante, né? Voar é estatisticamente muito seguro. É verdade. Mas é importante lembrar que essa segurança, ela foi construída muitas vezes sobre lições bem duras, aprendidas com tragédias que forçaram mudanças. Exato. Lições dolorosas. E hoje a nossa análise vai focar num desses momentos. Um evento que abalou a confiança e, bom, exigiu transformações profundas na indústria. A gente está falando do voo 610 da Lion Air. Foi em 29 de outubro de 2018. Um Boeing 737 MAX, novinho praticamente, decolou de Jakarta, na Indonésia. E o impensável aconteceu. Pois é, só 3 minutos depois da decolagem, ele caiu no mar de Java. Todas as 189 pessoas a bordo se foram. O choque foi imediato, global, ainda mais por ser um modelo de avião recém-lançado. Sim, a perda de 189 vidas já seria uma tragédia imensa por si só. Mas o fato de envolver o 737 MAX, que era, tipo assim, a grande aposta da Boeing, isso acendeu todos os alertas. Um alerta vermelho mesmo. Com certeza. Lançado com tantas promessas, né, de eficiência, modernidade, e de repente no centro de um desastre que ninguém conseguia explicar direito no começo. Nosso objetivo aqui é justamente tentar entender essa cascata de eventos que levou à queda e o impacto gigantesco que isso teve. Os relatos dos últimos momentos do voo são angustiantes. Os dados mostravam os pilotos lutando desesperadamente, né? O avião parecia querer baixar o nariz sozinho repetidamente. Uma luta terrível contra a própria máquina. Né? Até a queda final em alta velocidade. Como é que a investigação começou a desenrolar esse novelo? Olha, logo de cara, os dados da caixa preta já mostraram leituras bem estranhas, principalmente de um dos sensores de ângulo de ataque, o AOA. AOA, ângulo de ataque. Isso. Ele mede o ângulo da asa em relação ao vento, uma informação crítica para o controle. Mas o ponto-chave mesmo que começou a surgir ali foi um sistema novo do 737 MAX, o MCAS. Sistema de Aumento de Características de Manobra. O comportamento dele foi inesperado. MCAS, esse nome ficou marcado, né? Qual era exatamente o problema com esse sistema? Então, o MCAS foi criado para compensar uma característica de voo dos motores do MAX, que são maiores, mais para frente na asa. Ele empurraria o nariz para baixo automaticamente em certas condições para evitar um stall, uma perda de sustentação. Ok, uma medida de segurança, teoricamente. Teoricamente. O problema catastrófico no voo 610 foi que o MCAS estava recebendo dados errados de um único sensor de AOA, que estava defeituoso. O único sensor. Bastou um. Bastou um. Com base nessa leitura errada, o sistema ativou repetidamente, forçando o nariz para baixo. E os pilotos, bem, eles tentavam puxar para cima, lutar contra o comando, mas sem entender direito o que estava causando aquilo. E o relatório oficial da Indonésia, que saiu em 2019, ele confirmou isso, né? Não foi só o MCAS isolado. Correto. O relatório foi bem complexo, apontou uma cadeia com 9 fatores que contribuíram. Mas um dos mais graves foi mesmo a falha da Boeing em informar, em treinar adequadamente as companhias e principalmente os pilotos sobre o MCAS. Eles não sabiam como lidar com aquilo. Exatamente, não existia um procedimento claro, um treino específico para uma ativação errada do sistema. Faltaram as ferramentas, o conhecimento para reagir na hora H. E o mais assustador é que a história se repetiu. Infelizmente, 5 meses depois, março de 2019, outro 737 MAX, o voo 302 da Ethiopian Airlines, caiu minutos depois de decolar, condições muito parecidas. Meu Deus. Mais 157 vidas perdidas. A repetição desse padrão, de novo ligado a dados errados de AOA e ativação do MCAS, foi a gota d'água. Aí não tinha mais como ignorar. De jeito nenhum. A confiança no 737 MAX simplesmente evaporou. E veio a consequência drástica, a suspensão global. Todos os aviões desse modelo ficaram no chão por quase 2 anos, 21 meses. Uma crise sem precedentes para a Boeing e para a aviação. E que mudanças concretas isso trouxe?
Forçaram mudanças, né? Muitas. A pressão dos reguladores, como a FAA nos Estados Unidos e outras agências pelo mundo, foi enorme. Exigiram mudanças significativas no MCAs, ele passou a ler mais de um sensor, teve sua autoridade limitada. Não depender mais de um ponto único de falha. Exato. E, além disso, determinaram uma revisão completa dos manuais e, crucialmente, do treinamento dos pilotos. Agora com foco específico nesses cenários de falha do MCAS. Cada avião teve que ser modificado e passar por uma nova certificação antes de poder voltar a voar. Então, olhando para trás, o que essa tragédia toda nos ensinou fundamentalmente? Ora, ela expôs uma tensão muito perigosa na indústria, sabe? A pressão por inovar rápido, lançar logo novos modelos, pareceu, naquele caso específico, ter passado por cima do rigor necessário na certificação e principalmente na comunicação sobre sistemas de segurança que são críticos. Falhas em várias camadas. Sim, falhas no design, claro, mas também na supervisão das agências reguladoras e na preparação dos pilotos. Foi um alerta muito duro sobre a complexidade dos sistemas modernos e como a segurança precisa ser pensada em múltiplas camadas, com redundância, com transparência. Portanto, a história do Lion Air 610, apesar de nascer de uma perda terrível, acaba sendo um exemplo forte de como investigações sérias e a pressão da sociedade podem sim forçar mudanças essenciais. Podem reforçar a segurança para milhões de pessoas no futuro. Sem dúvida. E nos deixa com uma pergunta importante para refletir, né? Como a gente equilibra essa busca constante por tecnologia, por eficiência, com a responsabilidade ética de garantir a segurança acima de tudo? Que outras vulnerabilidades podem estar escondidas nesses sistemas cada vez mais complexos que a gente usa todo dia? E, principalmente, como garantir que as lições, mesmo as mais dolorosas como essa, continuem sendo aplicadas, continuem sendo prioridade?